Boa tarde, meus caros? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre algarismos significativos, dando continuidade ao nosso estudo sobre bases matemáticas, O alicerce que o graduando precisa ter para poder sustentar vários pontos do seu aprendizado que envolvam conta, que envolvam operações com grandezas, que envolvam a análise de gráficos, avaliação de dados, construção de tabelas. Então, desses alicerces é o algarismo significativo. Como reconhecer o algarismo significativo num número, o que ele representa, e quando nós fazemos algumas operações matemáticas simples de soma, subtração, multiplicação, divisão, como eu trabalho com esse algarismo significativo? Tá? Vamos lá. Vamos fazer o nosso estudo do vídeo de hoje com uma situação problema para a gente pensar. Eu tenho aqui um desenho de um quarto, e eu com uma pergunta: qual é a área da janela que se apresenta nesse desenho desse quarto? Vamos supor que eu tenha dois amigos, com instrumentos de medição diferentes, e que eles foram e mediram a base da janela e a altura da janela. Vamos supor que esses instrumentos diferentes, um deles tem uma precisão de centímetros, outro tem a precisão de milímetro. Aí o que mediu a base estava com o instrumento em centímetro, mediu 151 centímetros. O outro, que estava com a precisão em milímetros, foi medir a altura e mediu 1012 milímetros. E a nossa solução, nosso problema, pede a área da janela. A janela é um retângulo, então para eu ter a área eu faço base vezes altura. E aí eu tenho um problema, Eu tenho a base em centímetro, eu tenho a altura em milímetro e tenho que calcular a área. Aí eu pergunto, eu apresento o resultado da área em que unidade? Eu apresento o resultado da área em centímetro, eu apresento o resultado da área em milímetro. Observem bem que aqui nós estamos analisando que os amigos tiveram dois instrumentos de medição. Um era capaz de medir em centímetro e o outro era capaz de medir em milímetro. E o resultado do trabalho deles é a área, porque eu preciso das duas medições. Apresento o resultado como que? Uma coisa que a gente tem que aprender no trabalho com números, no trabalho com medições, é algo muito caro numa área de metrologia, é que se eu tenho instrumentos com graduação diferente, se eu tenho instrumentos com precisão diferente, e vou apresentar um resultado em que eu uso as medições realizadas por esses instrumentos de qualidades diferentes, o meu resultado só pode apresentar o padrão do pior instrumento, nunca do melhor. No nosso exemplo, que é uma medição de comprimento, um instrumento que é capaz de medir em milímetro, ele é capaz de medir em centímetro. Mas o instrumento que é graduado em centímetro, ele não é capaz de medir em milímetro. Então, se eu apresento o resultado da minha medição, que é a área, em milímetro, eu estou dando um resultado falso. Porque no processo de medição, eu usei um instrumento que é incapaz de medir essa unidade, de ter essa precisão. Então, uma coisa para se guardar.
Todas as vezes que você realizar um processo de medição em que você tiver instrumentos que meçam precisões diferentes e você tenha que compor esse resultado, compor essas medições, perdão, para apresentar um resultado, o seu resultado sempre terá que ser igual ao instrumento com a menor precisão. Esse ponto é muito importante porque isso está intimamente ligado ao conceito de algarismos significativos. E quando nós operamos com essas medições, com esses valores de grandezas, com qualidades diferentes, com precisões diferentes. Então, sempre lembrar, quando o seu resultado ele é oriundo da soma, subtração, divisão, multiplicação, qualquer operação matemática de números, de processos de medição com precisão diferente, o seu resultado tem que se igualar ao valor de menor precisão. Sempre. Mas o que é esse algarismo significativo? Algarismo significativo, ele é um valor numérico, né, atrelado a uma unidade, né, que compõe, que explica, que me dá o resultado de uma medida física. Então, são algarismos que compõem o valor numérico de uma medida física. Nesses algarismos, eu vou ter algarismos que eu tenho certeza que eu consigo medir, e eu vou ter um algarismo que eu não tenho tanta certeza assim, que a gente chama de algarismo duvidoso. E esse algarismo duvidoso, ele é sempre o mais à direita. Um exemplo, eu pego aqui esse pedaço aqui de madeira, né? Aqui eu estou só com um segmento dele, e vejo até onde o meu instrumento de medição consegue fazer essa medição. Olha só, ele está graduado aqui em centímetros com até meio, ó. 17, 17,5, 16, 16,5 eu consigo medir com precisão. Inteiro e a metade. Mas se eu reparar aqui, ó, esse meu pedaço de madeira, ele está entre 18,5 e 19. Então, eu posso olhar para esse valor aqui e vou dizer assim, ó, minha medição, essa medida que eu realizei, tem 18,6 ou 18,7 centímetros. Por que tem esse ou? Por que tem essa dúvida? Porque esse último algarismo aqui, ó, que compõe esse meu algarismo significativo, ele é o duvidoso, porque esse meu instrumento de medição não me dá a certeza do valor entre 18,5 e 19. Então, quando a gente apresenta algarismos significativos, a gente tem que ter na mente que aquele último número que a gente escreve à direita é o algarismo duvidoso. É o algarismo que a gente não tem bem a certeza, pela instrumentação que eu usei, pelo processo de medição que eu utilizei, e eu não tenho como garantir aquele último número, mas ele faz parte do meu conjunto de algarismos significativos. Bem, caros, aqui a gente só detalhando um pouquinho mais a questão do algarismo significativo, né? Aqui, ó, nós temos a nossa medição realizada. Nós temos os algarismos que são considerados certos e o algarismo que é considerado duvidoso. O 18, o meu instrumento de medição, ele é capaz de medir. Então, 18, ele é a parte certa desse meu algarismo significativo. O 6, ó, e o 7, ele representa a parte subduvidosa, mas ele compõe o conjunto de algarismos significativos que representam esse processo de medição. Todos esses algarismos aqui eles são não nulos. Então, é fácil da gente identificar que eles são algarismos significativos. E quando nós temos o zero no processo de medição ou o zero na representação numérica de um processo de medição?
quando que o zero é um algarismo significativo e quando que o zero não é um algarismo significativo. Ora, todos os zeros que a gente escreve à esquerda, todos os zeros que a gente escreve à esquerda do primeiro algarismo não nulo, ele não é significativo. Todo zero que a gente escreve à direita do primeiro algarismo não nulo, ele é significativo. Então, se eu escrevo 0,06, quantos algarismos significativos eu possuo? 1. Os dois zeros que eu escrevi antes do 6, eles não são significativos. Agora, se eu escrevo 60,0, quantos algarismos significativos eu tenho? 3. Eu tenho 6, tenho 0 antes da vírgula e tenho 0 depois da vírgula. Esses dois zeros foram escritos à direita do algarismo não nulo. Então, eles são significativos. Então, isso é importante para ser guardado. Todo zero escrito à esquerda do primeiro algarismo não nulo não é significativo. Todo zero escrito à direita do primeiro algarismo não nulo, ele é significativo. Bem, caros, agora vamos olhar os algarismos significativos nas operações de medidas físicas que nós podemos fazer. Quando eu faço uma soma, quando eu faço uma subtração, uma diferença, quando eu faço um produto, quando eu faço um quociente, como é que eu vou deixar o meu resultado? Como é que eu vou reconhecer nesse processo qual é o valor numérico que representa a menor precisão? Bem, quando eu faço uma soma e uma diferença, o valor numérico que representa a menor precisão é o valor numérico que tem a menor quantidade de casas decimais. Neste exemplo aqui, eu estou pegando 8,24 e somando com 1,6. Quando eu realizo essa soma, eu encontro 9,84. Esse resultado está correto? Pelo que eu acabei de falar com vocês, não. Porque nesse meu processo de soma, eu tenho um número, 1,6, que ele tem uma única casa decimal. Então, ele representa a parcela da operação, o valor mais impreciso. Então, esse meu resultado não pode ter duas casas decimais, só pode ter uma. Então, o resultado correto é 9,8. Quando eu faço uma operação matemática que não é uma soma, que não é uma diferença, eu não vou olhar para a quantidade de casas decimais para decidir quem é o valor de menor precisão. Quando eu faço uma operação matemática diferente de uma soma, diferente de uma diferença, de uma subtração, eu tenho que buscar enxergar a quantidade de algarismos significativos de cada um dos valores envolvidos na operação. E o valor com menor precisão será o valor que tem a menor quantidade de algarismos significativos. Então, aqui eu estou operando 2,24, tem 3 algarismos, vezes 1,3, que tem 2. Fazendo esta conta, o resultado, sem olhar ainda a questão dos algarismos significativos e a menor precisão, dá 2,912, um número com 4 algarismos, que não é compatível com nenhum dos dois valores que estão fazendo parte da operação. Então, esse meu resultado, para ele representar um valor correto de operação de medidas físicas, ele só pode ter 2 algarismos significativos, então ele tem que parar no 9. Então,
a resposta, o resultado correto para essa operação é 2,9, tornando esse resultado compatível com o meu valor de menor precisão. E é assim que a gente coloca os resultados das nossas operações de medidas físicas. Quando eu faço uma soma ou uma diferença, subtração, eu observo a quantidade de casas decimais que cada valor que eu estou usando nesse processo possui. E o meu resultado tem que ser compatível com o valor que eu utilizei com a menor quantidade de casas decimais. Quando eu faço uma operação que não seja uma soma, que não seja uma diferença, eu vou observar a quantidade de algarismos significativos das parcelas, dos valores que eu estou operando. E vou reconhecer como de menor precisão o que tiver a menor quantidade de algarismos significativos. E o meu resultado tem que ser igual a esse valor. Isso é muito importante, caros, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre arredondamento. Nós vamos falar sobre as normas de arredondamento pela ABNT. E para você arredondar um número, você, antes de fazer os processos de arredondamento, você tem que reconhecer aonde você vai aplicar esse processo de arredondamento. Ou seja, você tem que reconhecer quantos algarismos significativos ou quantas casas decimais o seu número, o seu resultado tem. Para aí sim, reconhecendo qual é a quantidade de algarismos significativos ou qual é a quantidade de casas decimais que o meu número precisa ter, eu poder fazer o arredondamento segundo as normas e regras da ABNT. Hoje nós ficamos por aqui. Até mais. Até o próximo vídeo.